Nossa, mas teve uma vez que eu conheci um menino que era lá na faculdade e ele falou que era criancinha, assim, e ele falou que a mãe dele não deixava ele assistir Detetive do Prédio Azul porque era do demônio. Nossa, e minha mãe, minha mãe queimou minhas cartinhas do Yu-Gi-Oh! Porque era do demônio também. Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Boa noite, Japão! Está começando mais Dois Jornalistas de Galocha. Eu sou Carolina Dias. Meu nome é Lucas de Oliveira. E, gente, já vai dando like no vídeo, se inscrevendo, deixando comentário, enfim, ajudando a gente a atingir nossas metas aí. Compartilha bastante aí que hoje o tema vai ser polêmico. A gente aproveita aqui para falar rapidinho que semana passada a gente fez uma live lá no Instagram. Quem não viu vai ver que tá muito legal e por conta disso não teve programa. Mas a gente tá voltando essa semana com tudo e com um tema muito legal, né, Carolina? Exatamente. E como vocês devem ter visto aí no vídeo, né, por isso vocês estão aqui, a gente vai falar sobre fanatismo religioso e os últimos acontecimentos que têm sido repercutidos aí na mídia, que são absurdos, enfim. Nós vamos nos focar aqui na... Puta merda, cara, tô enferrujando. Nós vamos... O quê? Ai, eu sou enferrujado. Anos de prática nessas costas aqui, ó. Com uma semana sem gravar. Nós vamos nos focar aqui principalmente no fanatismo religioso. Porém, fanatismo ele é um estado psicológico excessivo, irracional e persistente em cima de algum tema, seja ele político, esportivo e religioso, como nós vamos falar aqui no vídeo. Agora que a gente já explicou a teoria, a gente vai relembrar um caso de lá do passado. Lá pra trás. De 1955, de um lugar chamado Catulé. É Catulé, né, gente? É Catulé. Checando aqui. Checando aqui com a produção. De um município, um pequeno município de Minas Gerais. Uma galera da Igreja Adventista da Promessa matou 4 crianças, alegando que havia um demônio no corpo dessas crianças. Era um grupo de trabalhadores ali de uma fazenda que eles tinham sido recém-convertidos a essa religião Adventista da Promessa. E eles acabaram assassinando 4 crianças porque eles falaram que elas estavam possuídas pelo demônio. Então eles falavam que o demônio estava pulando de criança para criança e eles assassinaram essas 4 crianças. Eles foram mortos pelos soldados que eles foram lá para combater, porque isso se tornou um surto de histeria coletivo lá na região e os soldados foram lá e acabaram matando esses 2 trabalhadores aí que assassinaram as crianças. Os 2 caras que foram mortos, no caso, então foram Onofre e Joaquim. Eles acabaram sendo colocados como líderes religiosos porque eles eram os únicos alfabetizados. Então eles eram os únicos que sabiam ler a Bíblia e levar a palavra de Deus. Não sei por qual motivo eles acreditavam que Catulé, aquela região, tinha sido possuída por um demônio, por um espírito ruim. Então, eles acreditavam, começaram a ver que as pessoas estavam com demônio no corpo, então eles faziam elas se banhar na lama para tirar a coisa ruim do corpo. Eles espancavam essas pessoas na justificativa de que, estamos tentando afastar o demônio do seu corpo. Eles mataram um cachorro, gato, as 4 crianças, então assim, e isso durou por algum tempo significativo até que foi mandado soldados lá para tentar solucionar esse problema. Mas realmente é um caso de fanatismo religioso que gerou 4 mortes aí. As religiões são feitas para serem seguidas e até dar um alento para as pessoas num momento difícil. Porém, quando a sua religião começa a te fazer mal ou até mesmo ferir outras pessoas, já são casos de fanatismo. Então isso tem que ser deixado bem claro para a gente perceber que religião é uma coisa boa, fanatismo não é. Existe um limite ali entre uma coisa e outra. A gente contou essa história lá de 1955, mas algumas coisas se repetem, né? Então, voltando aqui para 2020, teve o caso dessa menina de 10 anos que foi estuprada por um familiar e ela, infelizmente, engravidou desse estupro. Teve uma discussão em cima disso sobre o aborto. Afinal de contas, ela é uma criança de 10 anos, ela não tem nem consciência mais do que é ser mãe, do que é gerar um filho, do que é dar à luz. Ela não tem estrutura corporal para aguentar uma gravidez. Muitos médicos profissionais da saúde alegaram que ela poderia não sobreviver a esse parto, a essa gravidez. Então, foi esse o estopim para realmente concordarem
em gerar o aborto, a permitirem o aborto, né? Até não só em saúde, mas psicologicamente, né? Porque não deixa de ser uma criança gerando uma outra criança que ela tem zero condições de criar, enfim. E um debate muito importante também é das pessoas falarem, não, eu sou pró-vida. Só que eu acho que nesse cenário aí, que é um cenário quase que absurdo, assim, de uma menina de 10 anos ter dado à luz porque foi estuprada, você tem que preservar também a vida da criança, na verdade, que é a vida que a gente tem ali, porque a criança que está na barriga dela ainda é uma aposta, ninguém sabe se vai sobreviver. Poderia morrer as duas no parto, e aí como é que ficaria essas pessoas que são pró-vida, com 2 cadáveres nas mãos, entendeu? E a gente não salvaria nem a vida que a gente tem hoje, né? Então seria realmente quase que uma tortura você deixar uma menina de 10 anos passar por uma gravidez dessa. O aborto, ele não é legalizado no Brasil, né? A permissão é dada em algumas situações específicas, então são elas. Quando a mãe corre risco de vida, quando é o caso de estupro, né, que a mulher não quer prosseguir com a gravidez, e quando é caso de anencefalia. No caso, nessa situação, tipo, a menina corria risco e foi caso de estupro, né? Então, correria risco da mãe não sobreviver e foi um caso de estupro. Então, foi dada a permissão, foram discutidos sobre isso, foi dada a permissão para que a família e a criança interrompessem a gravidez. E alguns religiosos, sabendo disso e movidos pela ativista Sarah Winter, descobriram onde essa criança morava e foram lá protestar em frente à casa dela para que ela não fizesse o aborto. Quase que desumano você querer e pensar que a sua religião permite que você vai fazer mal para uma criança de 10 anos. Eu acho que nenhuma religião no mundo prega que você tem que fazer mal para alguém. Todas as religiões do mundo pregam amor. E o que mais essa menina precisava era amor, e não de pessoas indo na casa dela, fazendo um escândalo desse, falando que ela não tinha que abortar, acusando ela, chamando ela de vários nomes. Cara, é quase inadmissível uma coisa dessa. E quando ela estava fazendo mesmo o procedimento lá, eles chegaram no hospital, proferiram ofensas contra ela, chamando até mesmo contra o médico, chamando o médico de assassino. E ainda voltando naquela parte da questão de pró-vida, porque muita gente comentou, mas ela podia gerar a criança e dar para adoção. Esse é um assunto complicado, porque tipo, o meu TCC foi falando sobre adoção e a gente sabe que não é simples a adoção no Brasil. Os números relacionados à não adoção é muito grande. Muitas crianças, talvez nem todo mundo saiba, mas quando uma criança é colocada para adoção, ela pode não ser adotada e com 17 anos e 11, 12 meses, ela tem que sair com uma mão na frente e outra atrás, sabe? Sem estrutura, sem educação, sem uma base pra conseguir seguir. Então, muitas vezes até sem casa, né? Sem casa, sem dinheiro, sem nada, assim. Então, é muito difícil você falar, não aborta e coloca no orfanato, porque você não sabe o futuro dessa pessoa, sabe? Você não vai ajudar essa pessoa depois. Enfim. E além disso, até você comentou, tipo, que ela decidiu seguir com coisa. A criança não tem nem noção disso, sabe? Pensa o caos que tá na cabeça dessa menina. Mas uma criança de 10 anos, às vezes, não decide não o que ela quer comer. Exatamente, imagina uma gravidez. Tipo, exatamente, ela não tinha nem noção disso. E assim, pra vocês terem noção, eles tiveram que mudar de cidade, mudar de nome, mudar tudo, porque, tipo, a galera tava em cima deles ainda. Imagina como que é o psicológico dessa criança até ela crescer e entender realmente o que aconteceu com ela, sabe? O quanto ela vai precisar de apoio psicológico, de tratamentos, enfim. É muito complicado, até porque, assim, você pode acreditar que se você estivesse nessa situação, se eu tivesse uma filha com 10 anos, ela tivesse sido estuprada e engravidada, eu, com a minha crença religiosa, não deixaria abortar. Mas não é você não tem nada a ver com a vida da menina, sabe? A partir do momento que você impõe sua religião pros outros, você acaba interferindo na vida e muitas vezes causando mais mal do que bem, porque Sim. você está impondo a sua ideia em detrimento à outra, do que a pessoa pensa. Cada um é livre. A gente vive no Estado laico e cada um é livre para escolher sua religião, suas crenças. Ninguém é obrigado a acreditar no que você acredita. Exatamente. E é bom deixar claro que a questão do respeito. Você acredita numa coisa e todo mundo tem que respeitar o que você acredita, assim como eu acredito numa coisa e vocês têm que respeitar o que eu acredito. O Lucas respeita, tem as coisas que ele pensa e que ele acredita, as crenças dele, e cada um tem que respeitar a religião e as crenças de cada um. Mas não dá pra impor o que você acha na vida de outra pessoa, até porque a vida de outra pessoa não interfere a sua. Então, assim, né?
E em contrapartida a gente vê casos de ícones religiosos, como foi o caso da Flor de Lis, acusada de assassinar o seu marido, como o caso do padre Robson, que ele foi acusado de desviar dinheiro do Divino Pai Eterno, e a gente não vê essa mesma indignação das pessoas. Parece que falta um pouco de senso crítico na hora, para que realmente as pessoas vejam que tem pessoas de dentro da própria igreja fazendo muito mais mal do que uma menina que é totalmente inocente, ela mal sabe o que ela está fazendo da vida dela. Então cabe a cada um de nós o senso crítico, a gente entender que religião é para o bem, nunca para o mal. E ainda focando um pouco nessa coisa do caso da Flor de Lis, não só matar o marido, como o que acontecia dentro da casa em relação à religião, a rituais e a crenças e a sexualidade, assim, né, tipo, atos sexuais com as crianças. Então, assim, tem vários tópicos bem obscuros ali assim, em relação... não tem nada comprovado. Não tem nada comprovado. Então, isso que eu tô colocando, tipo, que ainda é um negócio muito obscuro, mas existem várias pontuações em relação a isso que até agora não está sendo comentado e não está sendo indignado, não está tendo a mesma indignação da mesma forma como foi com a menina, sabe? Ali se tratava de, sei lá, 40 e poucas crianças da Flor de Lis e não tá vendo a mesma indignação, né? E a gente sabe que esse é um tema muito polêmico, então a gente quer realmente saber a opinião de vocês, a gente gosta muito de ler os comentários aqui, então realmente falem o que vocês acham, a gente sabe que muitas vezes isso é um tema que vai gerar muita discussão ainda, mas a gente quer realmente saber a opinião de vocês. E se vocês querem saber detalhadamente o caso sobre a Flor de Lis e toda a história que tem por trás de anos aí, desde tipo, entrou na política, casou com o cara, porque... parece que o marido dela já namorou a filha dela, enfim. A gente volta a fazer um vídeo sobre isso, porque eu gosto sobre meu coração bate pro jornalismo investigativo. Então é isso, galera. Segue a gente nas nossas redes sociais aqui, segue a gente nas redes sociais, os dois jornalistas de Galocha. Já dá like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, gente. Ativar o sininho é muito importante. E compartilha comigo aí no Compartilha aí pra gente chegar a mais gente aí. Então, um beijo e tenha uma ótima semana. Beijo!